Olá, é uma alegria para nós podermos voltar a nos comunicar contigo. A paz do Senhor, você que nos ouve, ao público promessista de uma maneira geral. Estamos assistindo nos últimos dias um cenário bastante preocupante, um cenário que tem trazido muita apreensão, uma degradação moral crescente, a insegurança em todos os lugares, Brasil e mundo, e isso tem provocado várias reflexões. Assistimos o público evangélico de uma maneira muito especial, vislumbrando já a volta de Cristo. Paralelamente a isso, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, entrando num cenário de desespero, de angústia e por isso mesmo fugindo da presença do Criador. Há, entretanto, sobretudo para nós, os cristãos, uma informação de Jesus que nos alenta muito. Queria que você conferisse comigo dois textos importantes na Palavra de Deus. Estão eles ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 7 e 8. Esses dois versos estão colocados num contexto maior. Jesus já havia ressuscitado e estava presente com seus discípulos, orientando as últimas orientações básicas antes da sua ascensão aos céus. E então, nesse contexto, os discípulos são orientados que aguardassem em Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo. E é nessa altura da conversa que eles indagam a Jesus, certos de que teriam acesso a um comando terreno, e perguntam a Jesus, seria nesse tempo que restauraria o reino a Israel? E Jesus lhes informa algo que nos acalenta também. Jesus diz a eles que não compete a eles conhecer nem os tempos e nem as épocas, pois que esta informação pertence exclusivamente ao Pai que reservou para a sua própria autoridade. A orientação de Jesus é incisiva e nos alcança ainda hoje porque faz parte de uma promessa que Deus faz em cumprimento à delegação da missão que Ele outorga à igreja. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E me sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A missão da igreja hoje é entender a voz de Deus, compreendendo a voz de Deus, se apegar a essas promessas que são, elas sim, duradouras e que trazem esperança. Assim como os discípulos, após ouvirem esta informação de Jesus, se reuniram e perseveraram em oração, a Igreja Adventista da Promessa está agora convidada para participar também de mais um período longo de oração, mas essencial. Deus quer falar conosco, Deus quer usar a tua vida. Te chamo então, te convido, pastor, a participar comigo. Você que é um líder regional, você que tem uma direção, um ministério, venha conosco também. Vamos buscar a presença do Senhor em oração. Será um tempo importante, um tempo de muita reflexão, um tempo de aprendizado, mas um tempo de experiências gloriosas com o Senhor Deus. Quero falar especialmente com você que é um líder da escola bíblica, por exemplo. Líder da escola bíblica. Oriente os seus alunos a participarem. Participe você também. Você, professora, professor, que tem o seu ministério com as crianças, que está a maior parte do tempo lá no DJAP, na sala, atendendo as crianças, conduza essas crianças a Cristo Jesus, leve-as à presença do Pai em oração, ensine a elas a orar. A palavra de Deus nos dá essa responsabilidade, nos compromete a isso. Vamos ensinar as crianças no caminho que elas devam andar. Não só os pais são responsáveis por isso. Nós, igreja, também. E você, prezado líder, prezado professor, prezada professora, tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Orientar as crianças, ao longo desses dias, a buscarem a presença do Senhor Deus em oração. Oremos a Deus. Quero falar com você que dirige um pequeno grupo. Você tem uma oportunidade também muito importante agora. Uma importante oportunidade de conduzir este grupo à presença do Senhor em oração. Coisas maravilhosas Deus fará neste pequeno grupo onde você está. Quero conversar de uma maneira muito especial com você que dirige o departamento das mulheres, você que dirige o departamento dos jovens, a vocês que cuidam da música na igreja. Todos nós precisamos nos empenhar muito agora. Vamos orar, buscar em unidade. Deus dará as respostas das quais nós precisamos. Não estamos procurando apenas cumprir 100 dias de oração.
A nossa grande expectativa é que Deus faça, através da Igreja Adventista da Promessa, aquilo que é projeto dele. Esta igreja nasce pela vontade e obra do Espírito Santo de Deus. Deus nos coloca neste tempo nas funções em que exercemos, em que estamos, para cumprir a vontade dele. Precisamos nos apressar para esse tempo. Precisamos nos preparar mais para esse momento. E preparação para esse momento implica na observância aos princípios da palavra de Deus. Orar é essencial. Orar é o caminho. Orar é invadir as áreas do impossível. É transcender e olhar além das dificuldades que nós temos agora. As dificuldades são pontuais, momentâneas, desse tempo. Mas elas não traduzem o tempo segundo a vontade de Deus. O que traduz a vontade de Deus é o exercício pleno da sua palavra. Quero convidar você a participar conosco. Venha conosco. Quero finalizar, então, convidando todos os promessistas para essa importante reflexão. Nós somos uma igreja que se propõe a ser avivada em missão. Fazer a missão é o nosso compromisso. O avivamento, Deus nos trará, Deus nos mandará. Quando te perguntarem por que a Igreja Adventista da Promessa existe, pense em 3 verbos que são importantes: adorar, proclamar e fazer. Como é que a gente explica isso? A Igreja Adventista da Promessa, ela existe para adorar a Deus, proclamar Jesus Cristo, fazer discípulos no poder do Espírito Santo. E quando você imaginar que nós temos esta missão aqui na Terra, você pode já vislumbrar onde nós queremos chegar, qual é o nosso sonho, qual é a nossa visão de reino, o que nós pensamos para justificar a nossa existência. E esse pensamento, reflexo de muito tempo de oração, de preparação também, implica na visão da Igreja Adventista da Promessa, da qual você é parte. E aí você é totalmente envolvido nisso. A nossa visão, onde nós queremos chegar, também sob a ação do Espírito Santo de Deus. Que cada promessista seja um missionário no poder do Espírito Santo de Deus. Entregue-se ao Senhor, coloque-se de joelhos, oremos a Deus e Ele fará a obra nos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe.